Opa! E aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Cronos Trader aqui. Galera, antes de entrar no vídeo, eu vou passar só uns avisos. Aqueles que estão se inscrevendo lá no Instagram, beleza? Em breve eu vou fazer um sorteio com algumas normazinhas lá, vocês vão entender a norma, é bem simples. E o que vai valer nesse sorteio? Esse sorteio vai ser um mês de live com o mercado ao vivo comigo, beleza? Um mês de live com o mercado ao vivo comigo. Então quem tiver interesse, vai lá, se inscreve lá no Instagram, lá, me segue lá, beleza? E depois vai ficar sabendo quais são as normas. Outra coisa, lá no Instagram também eu vou começar esporadicamente a postar alguns vídeos diferentes um pouquinho aqui do YouTube, ok? Para agregar um pouquinho esse material, para ver se vocês conseguem entender um pouco essa questão do price action, beleza? É uma coisa bem simples e que ajuda demais a gente aqui no dia a dia, pessoal. É uma dificuldade muito grande quando a pessoa, e eu entendo isso, é uma dificuldade muito grande quando a pessoa chega no mercado e ela chega no mercado para querer ser vitoriosa. Então, muita gente usa setup, usa análise técnica, achando que análise técnica é melhor do que análise de price action. Nunca, pessoal. Eu sei análise técnica, eu compreendo análise técnica com muitos indicadores, não conheço todos, beleza? Já operei vários tipos de estratégias que existem no mercado, todas aí que vocês falarem, tá? De Didi Aguiar, o que vocês falaram. Eu não estou falando mal de nenhum, cada um tem seu operacional e sabe operar. Respeito cada um dentro das suas limitações ali também. Só que assim, em relação ao preço, nada nunca vai superar as informações que o preço nos dá. Perfeito? Então, é o seguinte, sem muitas delongas aqui, né? Mercado de hoje, vou falar um pouquinho sobre, novamente, o gatilho real, como a gente esperar, como a gente executar. Então, como executar e aonde esperar, vai fazer parte da aulinha de hoje aqui também. Então, olha só. É óbvio que o mercado do dólar, do nada, ele deu umas pernadinhas de baixa aí ontem, né? Então, o mercado começou a fazer topos e fundos descendentes. Se o mercado está fazendo topos e fundos descendentes, qual a minha obrigação? Vender. E qual será a minha atenção? Que esse mercado não rompa um topo. A partir do momento que ele romper um topo, significa que o mercado andou para cima. E aí já mudou a polaridade. Olha só, o mercado hoje abriu aqui assim, ó, subindo, dando um baita de um gatilho real aqui, ó. Um baita de um gatilho real. O mercado não voltou 50%, ficou uns 50% sem mitigar. Ele sequer tocou no candle referência. E ele veio testar essa região de fundo. Então nós tínhamos aqui esse topo e nós tínhamos aqui este fundo rompido. Quais são as regiões que nós podemos operar, que eu sempre venho ensinando para vocês? É um fundo rompido, uma região de retração de 50% ou na região do topo que ficou anteriormente. Isso se for para questão de venda. Se for para questão de compra, o fundo que ficou anteriormente. Então nós tínhamos aqui, ó, este fundo, certo? Nós tínhamos esse topo e a retração de 50. Como a retração de 50 está dando já na região do fundo, o que eu posso fazer? Eu posso ver se aqui nessa região de fundo tem alguma informação além do próprio fundo que me dê uma vantagem em relação ao preço que ele possa vir buscar. Primeira coisa que eu já me situo aqui, pessoal, eu vejo um ponto de FVG bem aqui, ó. Tá vendo esse candle? Ele sofreu o gatilho e não foi visitado, ou seja, uma excelente região, porque dá confluência com 50%, a confluência com o fundo. A gente sabe que o fundo é uma região. Então, se eu falar em região, deixa eu pegar só o candle aqui de trás, ó. Isso aqui é uma região. Então, dentro dessa região, se eu tiver uma informação de um ponto, por exemplo, como esse aqui de FVG, isso aqui pode simbolizar para a gente um ponto excelente para aguardar uma venda, já que o mercado está direcional para baixo. Então, o que eu faço? Nesta região, eu vou aguardar um gatilho real. O que é o gatilho real? É aquele candle que fecha, no caso para venda, abaixo do candle que atingiu a maior máxima. Quem atingiu a maior máxima primeiro aqui? Ó, candle número 7. Quem foi o candle que rompeu a mínima dele e fechou abaixo dele? O candle número 8. Então, aqui no mini dólar hoje, nós tivemos essa primeira, vamos dizer assim, a segunda operação. Essa operação de compra seria um contra-tendência. Então, é arriscado, tá? Enquanto o mercado não rompeu um topo, é arriscado a gente chegar e entrar em qualquer trade. Mas, enfim, é um gatilho real, a grande maioria das vezes ele vai funcionar. Mesmo no contra-tendência, a grande maioria das vezes ele vai funcionar. Então, nós tivemos aqui um teste naquele fundo, naquele ponto do FVG no dólar, e nós tivemos um gatilho real exatamente nessa região. O que eu posso fazer? Aproveitar. Se eu tenho esse gatilho real, aí agora que entra. Beleza? Olha só. Vocês já entendem que quando o mercado ele faz uma quebra de um topo, vamos supor aqui, ó, quebrou um topo. Qual que é a intenção do mercado aqui? Compradora. Então, se esse mercado volta aqui, ele pode sugerir uma compra para a gente para que volte a esse topo. Assim também são com os gatilhos reais. O candle, ele é um topo e um fundo dele. Perfeito? Quando o mercado rompe,
o mercado rompeu um fundo. Então aqui, ó, nós tínhamos esse trabalho aqui de candle. Ele rompeu um fundo. Então o que ele pode fazer? Me dar essa venda aqui assim e vir tentar testar a própria região do fundo. É só isso, pessoal. Olha a lógica disso aí, beleza? E se a lógica é essa, e se esse é um dos conceitos do Price Action, o que falta para vocês virar a chave é bem pouco, tá? É só uma questão de aprimorar isso daí. Então, olha só. Esse primeiro, como que a gente executa? Nesse caso, para executar essa ordem, eu vou falar sempre para vocês, executem com pelo menos 2 contratos. Pelo menos 2 contratos. E como que você posiciona esses contratos? Você vai posicionar um contrato na região dos 50%, e você vai posicionar um contrato nessa região do topo. Você poderia posicionar até um pouquinho fora desse topo, mas eu utilizo de forma matemática nesses 2 pontos. Obviamente que o mercado pegando os 2 contratos, ele estaria rompendo esse topo, o que não me deixaria não me deixaria agradável na situação. Mas é normal, pessoal, que mesmo que ele dê um gatilho rompendo esse topo, é natural que em sequência ele volte também para essa região, para buscar um pouco mais de contrato que as próprias instituições acabam deixando. Primeiro é dado um gatilho, depois o preço sempre volta, certo? Assim são com estruturas, e assim também são com os candles, e enfim, o mercado é assim. Então eu tenho uma venda, e se por acaso pegar um contrato, Luciano, na linha do scalp, a sua primeira saída é nesse quadrante de baixo aqui, certo? É nesse quadrante de baixo aqui. Se o mercado alongar, bem, se você entrar com mais contratos, qual que vai ser a minha instrução para você? Vamos supor que você vai entrar aqui, então, com 2 contratos. Você pode sair com um contrato aqui e você pode proteger esse contrato com a sua ordem aqui, de stop loss. Se por um acaso o mercado dá para cima, você estopa no 0. Porque o natural do mercado é ele retrair no 50 e dar continuidade, certo? Então nós tínhamos a probabilidade do mercado gerar essa venda e vir buscar algum alvo para baixo. Quando eu olho para baixo, eu tenho que ver também essas regiões aqui, ó. Tem um FVG bem aqui, ó. Entre esse candle e esse candle, a base do FVG ficou aqui. Então isso aqui já é um alvo de cima para baixo. A gente tem que saber ver os alvos, pessoal. Porque chegou numa região dessa, o mercado segurar, nós temos o dever de sair. Nós não podemos aceitar aqui gatilhos compradores que possam chegar e gerar uma compra e até mesmo romper esse topo, certo? Então nós tivemos aqui, ó, o candle que retorna, beleza? Ó, gatilho real aqui, o preço voltou e pagou o primeiro range, andou um pouco mais e veio nesse segundo alvo. Veja, é uma sequência de alvos. Aonde estaria o próximo alvo? Olha, de forma conservadora, a gente poderia dizer o seguinte: eu tenho um alvo aqui nesse 50%, só que ele vai ter que passar essa região aqui. Essa região teve um acúmulo, teve uma pequena consolidação. A gente olha aqui, ó, nos 5 minutos, houve uma consolidação. Se eu trazer o tempo para regiões, para tempos menores, vai ver uma consolidação aqui. Então, se tem um FVG aqui, ele pode segurar, tá ok, pessoal? Ele vai ter obrigação só de não ficar dando gatilhos compradores. Não, ele pode querer ensejar essa compra aqui, né? Que também foi uma compra maravilhosa. Então, aqui nesse trade, nós teríamos essa entrada e nós teríamos a primeira saída aqui embaixo. Então seria um trade curto de praticamente 2,5 pontos, tá? Para quem busca com o segundo contrato até aqui embaixo, seria um trade que só pegou uma parte da mão, não teria pego lá em cima, perfeito? E especulou até aqui, mas 5, 6 pontos aí, tá ok? Então primeiro alvo 2,5 pontos, segundo alvo aqui. Muita gente chega e faz esse tipo de venda aqui, galera, e fala assim, tá lá embaixo. Galera, a gente tem que saber ver essa questão de alvo. Isso é muito importante, tá ok? Então aqui de baixo para cima, assim, eu já vi que o mercado havia dado um candle outside, o que representa para mim uma estrutura, que ele rompeu ela. Se ele fizer isso aqui, ó, ele vai estar pivotando para cima. Surgiu um gatilho de compra. Se eu tivesse procurado especular esse gatilho comprador, em função desse ponto aqui de FVG, que o mercado fosse continuar se desenvolvendo, teria pego também só um contrato e não teria pego outro contrato aqui embaixo. Me perguntam, né? A pergunta: Luciano, onde fica meu stop? Excelente pergunta. No caso dos 5 minutos, você pode colocar seu stop um tick abaixo desse ponto aqui, ó. Mas que ponto é esse? Esse ponto, pessoal, representa 25% de toda essa extensão aqui, ó. Então, abaixo de menos 25 no caso, né? Menos 25%. Então, você vai colocar um tick abaixo dessa linha. Vai colocar suas 2 entradas. Por exemplo, esta venda aqui, ó. Esta venda teria colocado as 2 entradas. Entrada aqui, entrada aqui. Teu stop, um tick acima disso aqui. Primeira saída aqui. Saiu aqui, protege a operação. Segunda saída, alvo aqui. A terceira saída, pessoal, tem tanto um ponto de FVG nesse candle referência do fundo, como também a própria questão do candle referência. Poderia ter vindo aqui, já era um alvo para entrar.
deu esse gatilho, ficou 50% sem mitigar. Mas aconteceu um gatilho muito forte comprador. Então o mercado ele recuou nesse primeiro ponto de FVG e já deu esse gatilho comprador. Obviamente que nesse aqui teria especulado até um pouco mais, né? Então no primeiro alvo disso aqui, ó, um alvo de 2,5 pontos também. Pelo trailing stop, como ele rompeu esse topo, nós já poderíamos ficar ativos a partir desse candle, tipo posicionado com stop loss aqui nessa região, pegou o primeiro alvo, protege aqui. O mercado deu essa disparada, nós temos um outro topo lá em cima. Então esse aqui seria o topo relevante, certo? Ó, o mercado deu essa pernada, deixou um topo relevante, criou um pivô de alta. Então aqui para que eu possa pensar em venda, que ele não rompesse esse topo e me desse uma estrutura vendedora, tá ok? Ou gatilhos vendedores nessa região de topo. O mercado rompeu, ok, rompeu o topo, deu sequência. O que ele me deu aqui em cima? Galera, quem tá na mentoria sabe como operar um candle desse aqui, ó. Esse aqui é um candle outside, ok? Então o candle outside ele representa já uma estrutura, porém ele deu um gatilho simples, mas ele já deu esse gatilho simples aqui, ó. Já dá para operar ele. Só que, por exemplo, a operação do gatilho outside, ele depende de certas confirmações. Para ele, pessoal, é preciso uma aula específica, porque é assunto longo. Então vamos lá, ele deu um gatilho simples aqui, voltou e pivotou para cima. Chegou na região de alvo, quando a gente fala em questão de topo, e eu tenho um pavio desse tamanho aqui, ó, essa aqui é a minha região de topo. Então esse preço ele fez aqui, chegou na região de topo. Pavio é zona de proteção. Aqui os vendedores agressivaram. Então deu essa compra, ok? Ó, o mercado fez aqui um pivô de alta, beleza? Deu uma leve violação, mas de novo no rompe fundo, dá gatilho. Esse gatilho foi real, mas não mitigou 50%. Inclusive aqui agora pode estar querendo mitigar essa região de 50%. Qual seria o gatilho real aqui? O candle que rompeu o referência. Vocês não usem os candles inside, tá? Para leitura. Usa o candle que tiver ali, o candle mãe. Gatilho real foi esse aqui. Então ficou aqui, ó, um pequeno alvo em aberto. Então esse preço agora gerou uma venda e ele pode vir mitigar essa região aqui. Beleza? Se no momento do acontecimento aqui eu quisesse ter operado, era a entrada aqui. Vamos supor que eu fosse operar com 2 contratos, certo? Vou colocar meu stop abaixo desse fundo aqui, ó. Esse fundo aqui seria mais técnico agora, em função dessa entrada. Então, eu vou pensar numa entrada que ele possa até mesmo buscar uma liquidez abaixo desse fundo para voltar a subir. Ele está deixando pontos aqui em cima que são alvos também, tá? Um ponto de FVG, enfim, tem informações aí para cima que podem ser relevantes para nós. A tendência ainda não mudou, a não ser a micro tendência. A micro tendência ela rompeu um fundo aqui atrás, ó. Perfeito? Então, deu aqui um engatilhado aqui e pode inclusive pivotar para baixo. Ela pivotando para baixo, esse tipo de gatilho não fica interessante. Eu só coloquei posicionado aqui para vocês verem mesmo, tá? Se ele der é muito provável que ele possa dar um gatilho de compra aqui e voltar até esse topo. Então, teria posicionado assim e teria posicionado meu stop aqui embaixo. Nesse caso aqui, ó, um tiquezinho abaixo disso aqui. Então, tem um gatilho real aqui, mas ele foi embora, Luciano. Tá ok. O mercado chegou lá na região de topo e ele não conseguiu. Chegou bem nos 50%, pessoal. Valorizem bastante essa região aqui, ó. Tá vendo esse candle aqui, ó? Ele chegou lá olha o tamanho do pavio, uma zona de proteção. Ele chegou exatamente na região de 50% desse paviozão, beleza? Zona de proteção. E o que ele fez aqui pra gente? Olha só. Deu esse gatilho real. Mas bate. Olha só, deu um gatilho real aqui. Já que ele deu esse gatilho real, eu estou numa zona de topo, eu poderia ter aproveitado ele para operar? Pessoal, poderia. É um risco maior porque a tendência não mudou ainda. Eu quero ser sempre claro com vocês isso. Por quê? Porque não é qualquer gatilho real que você tem que sair operando. Não é qualquer gatilho real que você tem que sair operando. Por exemplo, aqui ó, ele saiu para fora desse range, voltou e me deu um gatilho real aqui, ó. Então, qual é o contexto que eu devo operar ou não? Por exemplo, me deu esse gatilho real. Muito provavelmente, esse candle aqui, ó, ele foi lá, pegou sua operação no primeiro quadrante e voltou aqui e pagou. Porém, por que não seria interessante fazer essa entrada de venda aqui, ó? Porque quando ele dá o gatilho, veja que ele dá o gatilho e já vem direto nessa região do candle do fundo. Ou seja, esta venda chegou na região do fundo. Enquanto não rompeu o fundo, aquele fundo se torna também alvo. Ainda mais que é um contra-tendência. Então o mercado já havia chegado, ok, mas mesmo assim ele pagou ali um quadrante, tá? Veio um pouco mais acima, deu novamente um gatilho real de venda. Esse de venda pegou, havia rompido um fundo de terciária, o que já é um excelente sinal também. E aí
Ele cumpriu com o primeiro alvo, 2 pontinhos, e tá descendo. Ele pode buscar aquela região que tá em aberto lá, tá, pessoal? Até aqui, ó, no trailing stop, para quem protegeu a operação depois veio no trailing stop, já tá fazendo aqui 10 pontos, 10 pontos e meio aí, né? Até o finalzinho aqui, 12 pontos. Enfim. Então, quando você entra no gatilho, como que você faz para alongar? Nos 5 minutos, ele pagou o primeiro alvo e você tá com uma quantidade de contratos que você pode fazer o parcial. O ideal é que se fosse pelo menos 3, certo? 3 contratos que você pode sair com 2/3 no primeiro alvo. Então, você entrou com 3, você sai com 2/3, você vai sair com 2 contratos. E o outro 1 você protege já no quadrante de baixo ou de cima, se for uma venda. E se o mercado correr, você vem fazendo trailing stop. Nesse caso aqui, com 3 contratos, você teria entrado com 3 aqui, com 3 aqui. Então, com 3 no primeiro ponto, você sai com 2 aqui, certo? E o outro que está protegido aqui, ó, se o preço vai andando, você vai trazendo no trailing stop. Um tiquezinho acima dos candles. Espera fechar e coloca um tiquezinho em cima dos candles. Então, esse aqui seria um tradezinho de praticamente R$140 até esse ponto ali. Ok? Ele precisava romper esse fundo, não rompeu ainda. Enfim. Então, aqui, nós tivemos esse primeiro trade, um segundo trade comprador. Não seria um trade tão interessante, teria que tomar bastante cuidado. E no índice, nós estamos aqui, ó, com esse fundo rompido. Esse preço está subindo. Muito provavelmente ele pode replicar esta mesma amplitude aqui embaixo. Olha só. Então, esse tradezinho, ó, ele pode acontecer nessa região aqui, ó. Beleza? Então, aqui é um teste de fundo. Olha só hoje pela manhã o que aconteceu aqui. O mercado deu uma impressão que ia romper topo. Gatilhos dados em região de topo, pessoal, eu não quero. Em região de topo, se for para dar um gatilho, que seja um gatilho vendedor, certo? Se não for gatilho vendedor, eu não vai me causar interesse aquilo ali. Agora, quando o mercado anda um tanto, pessoal, e ele cria uma situação compradora, se torna mais interessante. Por exemplo, aqui, ó, me deu esse gatilho real, ó. Ele teria pego a mão cheia, não teria estopado, e seguiu. Em sequência, ele me dá um outro gatilho real aqui, ó. Perfeito? Ah, Luciano, deu um gatilho de venda. Deu de venda e chegou no fundo. Eu não vou vender, pessoal. Gatilho de compra no topo também não vou comprar. Ó, aqui embaixo é diferente, ó. Outro gatilho real. E assim foi. Agora pegar um gatilhão desse aqui, ó, em zona de topo, não. Beleza? Em zona de topo era melhor você ter aproveitado isso aqui, ó. Não voltou lá e caiu, né? Caiu quando rompe esse fundo. Aí que tá, né, pessoal? Rompeu o fundo. O preço voltou, deu gatilho. Voltou, tocou, deu gatilho, só que fechou verde, ok? E rompeu esse fundo. Rompeu esse fundo, tá voltando nesse fundo. Olha o gatilho que ele me deu aqui nesse fundo. Um gatilho verde, a gente não usa esse tipo de gatilho. Pode acontecer uma venda aqui? Pode. Tem alvos aí para cima? Tem. Qual que seria o alvo daqui de cima? Além desse fundo aqui, ó. Seria esse próximo fundo. Olhando, pessoal, o fundo mesmo para ser teste, esse aqui, ó. Esse aqui é um fundo apenas de colapso, ou seja, ele é uma tendência terciária. Então ele pode travar aqui? Até pode. Ele está deixando alvos aqui para baixo, ó. Pontos de FVG, regiões de gatilho, regiões de 50% de retração. Está deixando uma série de alvos aí para baixo. Mas vejam só. Aquele que pega... Ó, quis operar esse aqui, ó. A pessoa não viu que está no contra-tendência. A pessoa não viu que está no contra-tendência. Isso aqui, ó. Já rompeu o fundo lá e a pessoa não reparou. É um gatilho real. Quando é um gatilho real que você vai fazer no contra-tendência, qual a dica que eu dou? Você procurar entrar nos melhores pontos. Beleza? Mas se você tivesse mesmo assim preservado nosso sistema de entrada aqui, e você vai proteger sempre abaixo dessa linha aqui, tá? Ele quase beliscou seu stop, voltou e te pagou. Quando você tem essa entrada que pega a mão cheia, seu preço médio vai estar aqui. Vou explicar então esse ponto. Com o preço médio aqui, você procura sair com 2/3 da mão também aqui nesse ponto. Você está fazendo um contra-tendência. Todo contra-tendência é pensamento scalp. Você sai nesse ponto aqui e você protege a sua operação no ponto de baixo. Então, se você entrou com 6 mini contratos, sai com 2/3, sai com 4, 5 contratos aqui, ó. Se o preço andar contra, ele quando te topar, você vai sair no positivo ainda. Aí o preço rompeu, voltou, te pegou. Trailing stop. Ah, Lulu, veio aqui, deu outro candle real aqui, ó. Nesse candle real, teria pego metade da mão e pago aqui em cima, e depois ele veio e topou o restante da mão aqui. Então, também teria feito aqui o gain? Também teria feito o gain, pessoal. Um gainzinho de 76 pontos. É mini índice, né? Primeiro 76 pontos, ok? E esse aqui teria sido um preço médio aqui, ó. 50 pontos, né? E até em cima aqui carregando, teria dado mais 100 pontinhos. Mas é contra a tendência, galera. Se você tivesse feito esse gatilho aqui de venda,
mesmo sendo inside, né? Deu bonito aí, ó. Preço só de primeiro alvo aqui teria 89 pontos. Mas também não aconselho que vocês façam candle inside, tá? É preciso um refinamento da leitura para você poder começar a fazer candles inside. Tem um refinamento aí, pessoal. Tem ensinamento para isso daí também. Então, olha só. Aqui em cima, quando o mercado rompe esse fundo, eu não quero mais pensar em compras. Eu só vou pensar em compra de novo quando o mercado romper um topo de fato. Beleza? Então, pessoal, para quem quiser adentrar na mentoria, vai ficar esse negócio esticado aí. Porque assim, quando entra na mentoria, pessoal, eu não fico num quadrinho negro e falo assim, B e A, B e E, B. Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, a pessoa já vai direto para a prática. Então as lives já é praticamente explicando o operacional e vendo ali trade a trade tudo que vai acontecendo. Certo? Então, quando a gente está na live, é trade a trade, tudo acontecendo. Não é uma sala de call. Só que eu vou falando, porque eu faço a leitura do mercado e tenho que explicar para vocês. Pessoal, aqui está dando um gatilho comprador, está dando um gatilho tipo 3, está dando um gatilho de pivô. Esse aqui é um gatilho estrutural, é um gatilho de Cronos, né? Que eu chamo. Ó, esse aqui é uma segunda onda quebrada, enfim. O operacional vai ser explícito ali na frente da pessoa. E eu faço assim, pessoal, porque a mesma entrada que eu estiver vendo o meu dia aqui é o que o mentorado tem que estar vendo. Não pode ser outro tipo de entrada. Não tem outro candle. O mesmo candle que eu vejo como um ponto de entrada e as regiões que eu faço a entrada é a mesma que qualquer outro mentorado vai fazer. Então a mesma leitura que eu tenho, no final de um curso desse, a pessoa vai sair com a mesma leitura também. E eu sou especialista em price action. Veja só, às vezes tem aluno que chega ali no curso e começa a aprender, aí eu falo assim, me manda aí uma análise e tal, a pessoa manda uma análise. A pessoa manda análise, ela vai ter gráfico com média, um VWAP, com volume, com superdom. Galera, o meu gráfico é isso aqui, ó, é limpo. Eu só tenho esse layout aqui, beleza? E é só isso aqui que eu uso. No máximo o que eu uso são linhas paralelas, certo? Eu não preciso usar linhas de tendência também. Tem muita gente que usa linhas de tendência. Não é errado usar linhas de tendência. Eu até ensino aqui no canal como utilizar, beleza? Mas as linhas de tendência, elas também são atrasadas em relação ao próprio preço. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, rompimento de topo. Olha só. Vamos só desenhar isso aqui, ó. Ó, o mercado já fez um pivô de alta para mim aqui, certo? Desceu um outside, candle outside, rompeu um candle outside. Então, já novamente, o mercado me deu uma instrução compradora. Dessa instrução compradora, o que ele está fazendo? Buscou a liquidez, fechou os pontos de FVG e subiu. Gatilhão real aqui também, beleza? Ele próprio também é um próprio gatilho real, certo? Esse candle outside, ele foi gerado na frente dele aqui um gatilho real, certo? Ó, pegaria só uma parte da mão. Esse aqui é um trade que está desenvolvendo muito mais. Esse aqui já seria um trade mais interessante, já está pagando 260 pontos. Já seria mais interessante pela formação de pivô, entendeu? Então ele já está mostrando uma consolidação aqui para gente, certo? Se vocês observarem aquele nosso tema que eu falo a respeito do order block, veja como esse candle verde ficou com todo mundo condensado aqui dentro, ó. Olha só. Quase que eu falo dentro, pessoal. Pensa um trem desse? Aqui dentro, ó. Então, olha só, rompeu, me deu o sinal comprador. Para aquele que está esperando um gatilho, nos 5 minutos, às vezes o preço não volta, ó. Deu gatilho e foi embora. Então, para quem sabe operar isso aqui, ó, show de bola, já estaria com a entrada colocada ali. Por isso que é uma informação preciosa. Tá ok, galera? Então, para quem quiser, vai lá pro Insta, me segue lá, daqui um dia eu vou fazer esse sorteio. Vou fazer esse sorteio e quero contar com vocês lá. Vai ter uma norma e eu vou explicar para todos lá. Tá ok? Então, pessoal, topos e fundos é a lei no mercado. Nesse caso aqui, ó, para que eu possa pensar em venda, o mercado está fazendo aqui, ó, topos e fundos. Opa, ó. O que eu tenho aqui? Topos e fundos. Que hora que o mercado reverte? Quando ele reverter esse movimento. Beleza? Então ele reverte o movimento, aí se torna mais interessante para a gente continuar vendido novamente. Senão aqui é só comprado, enquanto Deus quiser. Ele pode até mesmo romper um topo desse, romper esse outro topo aqui. Ele pode voltar até esse topo aqui, tá? E se me perguntarem quando é que ele muda a tendência do momento? Quando ele romper esse topo aqui, ó. A tendência secundária, tá? Tendência secundária, a tendência principal. Quando romper esse topo aqui, a tendência principal será rompida. Mas aqui embaixo já rompeu tendências menores. Deixa eu dar uma olhada aqui no dólar. Ó, o dólar, muito provável que ele venha pagar esse gatilho real de compra aqui, ó.
Tá vendo que tem um gatilho de compra? Ele já teria pago, inclusive, ó. Quer ver, ó? Gatilho de compra foi o candle 60. Veja que ele fechou acima desse outro aqui, ó. Então, teve uma compra aqui. O mercado pegou dois pontos de contrato. Tá bem aqui, ó. Primeiro ponto de contrato aqui. Ele não conseguiu sair no parcial, desceu um pouco mais. Pegou a outra zona de entrada. Não estopou. Preço médio aqui. Primeiro alvo, ok. Proteção do preço aqui. Então, se eu sair com 2/3 da mão, para quem opera com 6 mini contrato, saiu aqui com pelo menos 4 mini contrato. Pelo menos 4, tá? É um alvo até um pouco curto, né? Um scalp até um pouco curto. Ó, e dá 2,5 pontos do mini dólar. Se ele desenvolver aqui, ó, pode romper o topo lá e dar sequência. O que ele não pode é mais ficar rompendo fundo aqui, né? Senão azeda a nossa compra. E aí ele começou a pivotar para baixo. Tá ok, galera? Então assim, ó, se inscreva no canal, pessoal, compartilha o vídeo com gente que tem interesse. Isso aqui é uma virada de chave, é muito importante para quem está procurando. É um operacional que funciona de verdade, com objetividade e sem lorota, beleza? É objetivo. O negócio é a gente ser objetivo, pessoal. Quanto mais objetividade a gente tiver naquilo que a gente faz no nosso dia a dia, melhor. Sem duplo sentido, sem subjetividade nem nada, cara, porque isso aí não faz da gente vencedor. Tranquilo? Então, deixa a sugestão aí embaixo, vocês não colocam comentário, por favor, coloca um comentário aí, diz assim, ó, o vídeo serviu, o vídeo não serviu. Tô aprendendo com esse tipo de conteúdo, não tô aprendendo, mas coloquem, porque senão não vou ter o termômetro, beleza? Tá ok? Forte abraço, uma boa tarde, um excelente final de semana. Qualquer coisa eu trago mais vídeo pra gente depois. Tamo junto.